E também trabalho com pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral. Então a política, desde que eu vim morar em São Paulo fazer faculdade, eu tenho bastante contato e análise, né, análise técnica da política, né? Se por um lado você tem um médico que tem a parte técnica da medicina, o engenheiro discute tecnicamente com outro engenheiro questões de engenharia, você também tem a política, o conhecimento técnico, que é a ciência política, né? Quem faz ciências sociais tem a formação básica, por assim dizer, em sociologia, antropologia e ciência política. Então, essa formação que a gente tem acaba aproveitando depois para a profissão, na hora de fazer as pesquisas eleitorais. Bom, então, quando eu fui convidado pelo Samir, né, para fazer a palestra, eu fiquei muito feliz, porque eu estou juntando duas coisas que eu gosto muito: a análise de fatos políticos com a ficção científica. E embora eu seja muito fã do Galáctica original, eu brinco que, para mim, o Comandante Adama é o cara do Bonanza, né? O Barney Green, né? É o Ben Cartwright. Mas eu acompanhei demais, praticamente todos os episódios da série clássica. Eu gosto muito da série antiga. Quando passava na manchete, eu gravava no videocassete, né? Tinha lá 15 anos de idade e fazia isso, né? E eu gosto bastante também da série nova, só que eu não acompanhei como eu acompanhei a série original. Então, falando especificamente de política, estou tentando trazer um pouquinho da ciência política na análise de alguns episódios específicos de Battlestar Galactica Reimaginada. Tem uma coisa que a gente sempre fala, o senso comum sempre fala, que é que tem 3 assuntos que você não pode discutir: política, religião e futebol. Mas eu aprendi na faculdade lá de Ciências Sociais que só tem 3 assuntos que tem graça discutir: política, religião e futebol. Né? A religião porque envolve um contato com uma divindade, com Deus, ou no caso da Galáctica, com os deuses, né? O politeísmo. No futebol, bom, a gente está no Brasil, não precisa explicar o porquê, né? E são coisas que envolvem muito o âmago do ser humano, né? E a política porque ela envolve tudo que envolve o público, né? A nossa convivência enquanto sociedade. Nós somos seres políticos. Aristóteles já dizia que nenhum homem é uma ilha. Todos nós somos seres políticos, gostando ou não dela, mas todos nós somos seres políticos. Tiago, não está funcionando. É melhor passar. Pode passar? Isso. Bom, tá com um probleminha de exibição, mas a gente consegue fazer tranquilo. O que é política, né? Ela pode ser definida de 2 formas. É a ciência de governança de um estado, de uma nação, é como você gerencia uma população, e também a arte de negociação para compartilhar interesses, né? Você tem 2 grupos com interesses distintos, você tendo uma intermediação para que todos ganhem, é um ato político, né? É uma discussão política. Isso falando na teoria, né? Na ciência política. Aqui a gente vai se ater à ciência política, ao conhecimento técnico de política, né? Que a gente aprende lá na faculdade. Então, toda ação que você faz em relação à política, você saiu na rua, você já faz um ato político. Se você sair da rua se você vai de metrô, de ônibus ou de carro para o trabalho, é uma decisão política, porque ela envolve o coletivo. Se todos decidirem de carro ao mesmo tempo para o trabalho, vai ter um monte de carro e ninguém vai conseguir andar direito. Mas se todos decidirem de metrô ao mesmo tempo, o sistema de metrô não vai funcionar. Embora em São Paulo nada mais funcione tão bem, né? Mas não importa o que você decida. Porém, toda decisão que você toma em público, até no seu próprio prédio, tem o condomínio lá, o síndico, né? O conselho, também são decisões que envolvem política. Então, política está presente na nossa vida, seja no micro, né? Na sua vida privada, no seu condomínio, quanto no macro, né? As políticas públicas, para tentar melhorar aí a vida de toda a população. O termo política vem de politicar, que é tudo que é público na polis, na cidade grega. Então, tudo que envolve público é política, né? Agora passou. E a política, ela envolve algumas dicotomias. O que eu fiz? Eu estou pegando algumas coisas apreendidas em ciência política para jogar, para depois fazer uma concatenação com os episódios de Galáctica. De propósito, eu evitei o marxismo, senão a gente ia ficar o dia inteiro discutindo aqui. Né? A gente está pegando outros tópicos de ciência política, mas Max Weber, Montesquieu, Hobbes, para poder concatenar com algumas coisas da ciência política com a ficção científica. Então, a primeira dicotomia é do público versus o privado, o coletivo versus o individual. Né? Tudo que envolve o governo cobra impostos para que você, na sua vida privada, você
ganhe o seu salário, pague aquele imposto para que o governo possa utilizar aquilo para as políticas públicas e buscar melhores serviços públicos para a população, ou obras que ajudem a população. Uma outra dicotomia é da esquerda e da direita. Esse termo surgiu logo após a Revolução Francesa, porque você tinha de um lado a aristocracia e do outro a burguesia, que estava junto com o proletariado para tentar melhorias de diversos tipos para a população. E a aristocracia não queria se misturar com a burguesia, com o proletariado, se sentou à direita do parlamento. E a burguesia e o proletariado se juntaram à esquerda do parlamento. Daí vem o termo direita e esquerda. A direita mundialmente mais associada com o conservadorismo e a esquerda mais mundialmente associada com a questão da igualdade. Né? Mas para discutir o Galáctica, eu vou tirar essa dicotomia, né? Senão só a dicotomia esquerda-direita já demandaria pelo menos 1 hora falando aqui. Né? Mas é uma dicotomia muito presente na política moderna. Igualdade e desigualdade, né? Que a gente acabou de ver no episódio Dirty Hands, né? Que é o quanto que as pessoas buscam a igualdade social, a igualdade política, a igualdade econômica. Né? O último país a liberar o voto para as mulheres foi a Suíça, considerado um país tão avançado nos direitos civis, nos direitos sociais, né? Então, a igualdade nesse sentido, igualdade de direitos políticos. Antes você tinha igualdade para as mulheres, igualdade para os negros, que já foram bastante conquistadas. Hoje, quem demanda isso, o grupo LGBT, por exemplo, demanda direitos civis mais avançados, com igualdade de condições com as pessoas heterossexuais. Então, essa questão da igualdade versus desigualdade é muito presente na discussão das dicotomias de política. Razão versus emoção. Então, a razão, tudo que você envolve é a análise da ciência mesmo, né? Os fatos políticos, você analisa à luz da razão. E tudo que envolve emoção pode ser um discurso mais ardoroso em relação a um assunto ou mais odioso em relação a um assunto. Né? Razão versus emoção. Então, essas dicotomias estão presentes em todas as democracias modernas capitalistas. E quando a gente fala, tem uma outra questão da ciência política que fala das éticas políticas, que é uma contraposição que o Max Weber fala em relação à ética da convicção versus a ética da responsabilidade. A ética da convicção é tudo que envolve o nosso dia a dia. Aqueles valores morais que a gente aprende na família, que a gente aprende na escola, que a gente aplica no trabalho, né? Você pode ter um determinado fim, mas se você acha que o meio para chegar àquele determinado fim não é o meio moral, você não chega naquele fim. É a ética da convicção. Por outro lado, a ética da responsabilidade, que pode envolver decisões duras, que podem não ser morais do ponto de vista da convicção, mas que fazem com que se chegue a um determinado fim. Para dar um exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman tinha uma escolha. Ou continuar a guerra com os japoneses. Os alemães e os italianos já tinham caído, e os japoneses estavam oferecendo dura resistência no Pacífico. Era-se calculado perder pelo menos 50 mil soldados americanos para invadir o Japão de forma convencional. Aí Oppenheimer e o Projeto Manhattan estavam com a bomba atômica pronta. Testaram uma no Novo México e tinham 2 prontas para usar caso fosse necessário. Então chegou para o Truman: você decide pela ética da convicção, que é invadir de forma convencional, mas a gente vai perder muita gente, ou você decide pela ética da responsabilidade. Você vai trazer muito sofrimento para o povo japonês, explodindo 2 artefatos nucleares na população civil japonesa, mas vai acabar a guerra logo. Você soltando as 2 bombas, acaba a guerra. Ele decidiu pela ética da responsabilidade. Moralmente não aceitável para a maioria das pessoas, mas ele conseguiu um determinado fim, não importando os meios. Acabou a guerra ali mesmo. Esse é um exemplo de ética da responsabilidade. E o Adama, no Galáctica, está toda hora aplicando a ética da responsabilidade. Ele não vê o sofrimento lá do pessoal na linha de produção, como a gente viu no episódio Dirty Hands. Ele falou: amotinou, vai preso. Né? É a ética da responsabilidade sendo aplicada. Além disso, você tem... Então, como que você vai aplicar todas essas questões de ciência política dentro do mundo de Galáctica? Né? Entendo que se você está fugindo, se você era uma espécie de 50 bilhões de pessoas que viraram 40 mil em 200 naves, fugindo de uma civilização que quer ver o seu fim, né, que nem de carne e osso são, né, são robôs que querem ver o seu fim, imagino que dentro dessas dicotomias você tenha que aplicar o público, a igualdade e a razão. Você aplicando tudo que envolve o benefício do público com igualdade e aplicando a razão em vez da emoção,
você aumenta as suas chances de não ser destruído. Se qualquer uma dessas 3 características não funcionar, a chance de ter um desastre feito aos silônios aumenta significativamente. Se você tiver o interesse do privado em relação ao público, da emoção em relação à razão e da desigualdade em relação à igualdade. Porém, para você conseguir fazer isso funcionar, você precisa ter o uso das instituições. Por quê? Se você não tem instituições controlando a vida em sociedade, você vai ter o que Hobbes chama de estado da natureza. O que é o estado da natureza? Segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem. Ele tem essa frase, né? Segundo Hobbes, o homem em seu estado natural é mau. Se você não tem instituições controlando, um vai puxar o tapete do outro. Já acontece isso com instituições, né? Imagina assim. É o mundo de Walking Dead. Alguém aqui assistiu Walking Dead? O principal problema dos sobreviventes do Walking Dead são os outros seres humanos, e não os zumbis. Por quê? Porque ali está no estado da natureza, não tem instituições controlando. Então um vai matar o outro. É um mundo hobbesiano. Então, se você não tiver instituições funcionando, nada vai funcionar. E aí, isso foi no século XVII que o Hobbes falou. E no século XVIII, Montesquieu falou, puxa, que legal, então vamos criar um sistema com 3 poderes para poder gerenciar melhor a vida das pessoas. Foi criado, então, o sistema do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O executivo executa, o legislativo cria as leis, e o judiciário julga as leis. Tendo essas instituições funcionando, e bem, você tem aí uma maior chance de sobrevivência frente aos silônios. Tem um episódio que vai ser certeiro nessa ocasião. Só vou falar uma palavra, Gaius Baltar. O julgamento do Baltar, né? Tem algumas contradições que acabam reafirmando o funcionamento das instituições aqui. Então, alguns exemplos de decisões políticas na série Battlestar Galactica. Lembrando que a gente está considerando sempre 3 eixos, né? Das dicotomias, do público versus privado, igualdade versus desigualdade e razão versus emoção. Estou, como eu disse anteriormente, excluindo esquerda e direita, para a gente não ficar até segunda-feira, na hora do trabalho, aqui discutindo. As éticas políticas, da convicção, né? Da moral privada, que é a ética da convicção, versus a moral do coletivo, que é a ética da responsabilidade. O fim justifica os meios, a ética da responsabilidade, frase do Maquiavel, né? E o uso das instituições, né? Você não rasgar o contrato social do Hobbes. Você, saindo do estado da natureza, entrando no contrato social, você tem o controle das instituições e evita com que as pessoas voltem à barbárie. Alguém lembra dessa cena? De qual episódio que é, o que aconteceu? Uma dica, é logo do comecinho da série. Isso mesmo. Cloud9? Oi? Cloud9? Não, é a Olympic Carrier. Ah, tá. Logo no começo da série. Tá. O episódio 33, os 33 minutos que os silônios ficavam... Eles demoravam 33 minutos para descobrir onde estava a frota. E aí eles iam para atacar, daí tinha que fazer outro salto. E não foi só um salto, né? Foram 240 saltos, 5 dias e meio sem dormir. Eu, quando era adolescente, conseguia ficar 36 horas sem dormir. Hoje nem 24 eu consigo, com 40 anos. Então você imagina você ficar 5 dias e meio fugindo de silônio em ciclos de 33 minutos. É insano, né? 5 dias e meio sem folga. Então é uma dificuldade para usar a razão. Por não conseguir sequer pensar, 5 dias e meio é impossível. Tem uns chineses malucos que ficam na internet um dia seguido já morrem, né? Tem as notícias que às vezes aparecem. Imagina 5 dias e meio em alerta contínuo. O corpo e a mente estão além da exaustão, né? A decisão política, por definição, é agir por impulso, é fugir dos silônios. Né? Até que a perseguição se encerra, por quê? Porque os silônios sequestram a Olympic Carrier, tiram os passageiros de lá, os 1.300 passageiros, armam a nave com artefatos nucleares e jogam para cima da Galáctica, num ataque kamikaze. Só que na hora, ninguém sabia se tinha os passageiros dentro da nave, dentro da Olympic Carrier. O Apollo olha lá pela janela, ele é Starbuck. Nossa, a Starbuck... Ah, não, tô na série nova. Olham pela janela e não detectam ninguém. Mas eles acham que tem gente lá, tem uns 1.300 seres humanos lá dentro. Só que eles estão com artefatos nucleares armados para acertar a Galáctica. Qual que é a ética da convicção? Não matar ninguém. Né? A nossa moral fala, não mate ninguém. Só que daí a nave acerta a Galáctica e adeus, frota. Qual que é a ética da responsabilidade? Acerta a nave. Não importa se tem gente lá dentro. Não importa se o detrator do Baltar está dentro da nave, que ele ia entregar o Baltar. É o cara que estava na Olympic Carrier. Então,
acabou salvando o Baltar, mas a nave foi destruída e salvou a frota. Então o Adama usou a ética da responsabilidade. Não importa quantos eu vou matar, é importante é salvar o coletivo. É o que acabou acontecendo, né? É o uso da ética da responsabilidade. O fim, que é manter a frota, justifica qualquer meio utilizado para manter. Quem lembra desse episódio? Também é do primeiro ano. É um grátis, mas não trabalho. É o episódio Bastille Day, Dia da Bastilha, que a Boomer, ela como uma Silônia, né? Ela estava naquele conflito, estava lá no Drades indicando que tinha água em vários contatos dentro do sistema estelar, do sistema solar, e ela não falava, estava com um artefato armado do lado para explodir a nave. Se ela tivesse feito isso, teria explodido a nave, a frota não teria encontrado água, adeus tudo. Eles estavam com uma falta de água pior que a da Cantareira. Então eles tinham que achar água, não tinha jeito. E aí ela detectou, o parceiro dela da nave não tinha detectado, e ela ficou lutando contra ela mesma. É o uso da razão versus o uso da emoção. Né? A emoção de estar lá, sou uma humana, estou achando água, versus a razão Silônia de, não, peraí, não fala nada porque você é uma quinta coluna aqui dentro. Né? Então, é aquela questão da razão versus a emoção, envolvendo a política, né? Bom, esse episódio a gente acabou de ver, né? Lá do Dirty Hands. A situação da frota é uma situação de exceção. Não tem espaço para erro, né? Só que você tem dois grupos buscando os seus interesses. De um, trabalhadores querendo melhorias de vida, de qualidade de vida. Querendo vida, né? Querendo vida, né? Porque eles estavam trabalhando ali, exatamente o que foi comentado anteriormente, né? Do início da questão do capitalismo no século XIX, né? Trabalhando direto e não conseguindo ter um espaço para respirar, não tinham qualidade de vida e nem qualidade de condições de trabalho, porque o maquinário também já não estava aguentando. Né? Do outro lado, inflexibilidade dos comandantes. Né? Então, de um lado, também a ética da convicção, eu quero melhores qualidades de vida, e do outro, não interessa o que aconteça, as coisas, o show tem que continuar, as coisas têm que funcionar. E também a questão da luta de classes, né? Aquela dicotomia, não vai entrar em esquerda e direita, mas eu vou falar da dicotomia da igualdade versus desigualdade. Né, que inclusive foi ideologicamente colocado pelo livro do Baltar, Meus Triunfos, Meus Erros. Né, que, conforme comentado até pelo Fernando aqui no debate, imagina uma pessoa perseguida escrevendo um livro na prisão. Me lembrou Hitler na hora, né? Mein Kampf, Minha Luta, né? E com aquela mistura de Hitler com um ídolo, com um pregador religioso, né, que o Baltar acabou sendo na série, carismático, né? Né? E extremamente carismático, né? Afinal de contas, um pregador religioso e o próprio Hitler eram extremamente carismáticos, né? Então, a dicotomia da igualdade e desigualdade dentro dessa série. Acho que de todos os episódios, esse foi o que mais contemplou esses aspectos da ciência política que a gente colocou no começo da apresentação. E também uma demonstração da política como a arte de negociação para compatibilizar interesses. O interesse dos funcionários, dos trabalhadores, e o interesse do comando, do alto comando. Esse episódio eu achei sensacional. Do ponto de vista institucional, de todos os episódios que eu vi do Galáctica Reimaginada, é o melhor de todos. Que foi o julgamento, né? O Crossroads, o julgamento do Baltar, né? Ele foi considerado, todo mundo sabe que o Baltar é culpado desde a época de João Colicos. Até quando ele era comandante Klingon, né, no Jornal da Série Clássica, todo mundo sabe que o Baltar é culpado. Já era culpado. O João Colicos já é culpado. Viu? O João Colicos é culpado, né? Isso aqui é o quê? O advogado dele é o capeta? É o advogado do diabo. É o advogado literalmente. E o advogado, e o ator é muito bom também, né? E o personagem também foi muito bem desenvolvido, né? E ele é uma estratégia brilhante de defesa do advogado, que talvez nem soubesse todos os riscos e os benefícios calculados, mas ele acabou jogando toda a hipocrisia daquela comunidade, daquela sociedade, para poder provar a inocência do Baltar. Né? Então, nesse caso, a gente vê que, apesar de todo mundo saber que o Baltar é culpado, por incrível que pareça, esse episódio prova que as instituições do Galáctica funcionam. Por quê? Nossa, mas o Baltar não é culpado? É. Só que ele teve a chance de um julgamento justo. Todo mundo queria matar o cara, desgoelar o cara. Se a Laura Roslin encontrasse ele só tete a tete, ela teria matado ele. Qualquer um ali teria matado. Só que ele teve a chance de um julgamento justo. E apesar do resultado não ser justo,
prova que as instituições, principalmente o judiciário da Galáctica, funcionam. Tá? Por incrível que pareça. Funciona porque houve a chance de um julgamento justo. Quem é esse cara? Richard Hatch! Eu sou da época que ele era o Apolo. Ops, ui. Meio. Thiago, me ajude, Thiago. Clica no meio. Mayday. Clica no meio. Tá na bola. Deixa eu controlar. Não, do lado. Esse, não, do outro. Esse. Isso. Aí, vamos passar aqui. Você sabe que tem laser nessa caneta embaixo? Tem. Isso. Aí aqui... Esse rapaz aqui, Richard Hatch. No episódio A Disquiet Follows My Soul, aí eu tive uma pequena desavença com a Márcia. Eu falei, esse cara é corrupto. Ela falou, não, ele não é. Mas eu não acompanho a série como a Márcia, então, muito provavelmente, obviamente, a Márcia está correta. Mas uma aliança com os Silônios? Como assim? Eles iam dar o motor... Eu ia falar motor de dobra, desculpa. O motor de salto. Eles iam dar um motor de salto, né? Para saltar para outros locais. Em troca, bom, eles iam dar a própria tecnologia para fugir deles, né? Os Silônios que estavam na nave estavam pleiteando isso com os Silônios que estavam perseguindo. E aí, puxa, uma aliança com quem jogou a gente nessa situação, até o uso da ética da responsabilidade. A ética da convicção diria, jamais negociaremos com os Silônios. Não é moral negociar com os Silônios. Mas a decisão política bom, vamos conseguir fugir dos Silônios, então vamos negociar com eles. É a ética da responsabilidade. Na verdade, a ideia não veio dele, né? Ele até engoliu a história de aceitar, exato. Mas na hora que os Silônios reivindicaram, bom, então estamos falando de uma nova sociedade em que nós estaremos inseridos, nós queremos ter certeza que na hora que alguém tiver que defender a gente, vocês vão defender. E a gente sabe que a política da dama diz o seguinte, a palavra dele, ele não volta atrás. E ele tem a promessa de defender a comunidade. Nós queremos fazer parte da comunidade. Nem que isso envolva a negociação com os Silônios. Sim, o Adama queria, mas aí o Zarek não quis. Exatamente. Ele acabou, né... Queremos o que vocês dão, mas nada disso de ser parte da sociedade. Exato. E aí, para ele tentar convencer as pessoas, ele começou a usar algumas negociatas. O Zarek, ele estava meio na politicagem. Então, a Galáctica também previu, dentro da questão da política, também citou questões da politicagem. Quem é que assiste House of Cards? É o House of Cards, né? Dentro do Galáctica. Que é essa questão da... O House of Cards é uma série que envolve os trâmites da política norte-americana, né? O Congresso, a Casa Branca. E ali eu puxando o tapete do outro o tempo todo. Que é um pouco esse espírito do Tom Zarek nesse episódio, né? Das negociatas, tudo. Então tem uma frase do Maquiavel que fala, né? Os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Ou os inimigos de hoje são os aliados de amanhã, que é o caso dos Silônios, né? O príncipe, né? O príncipe na veia. Com comentários do Napoleão ainda. Tem uma edição com comentários do Napoleão. Então tá aqui, né? Mas vocês não eram inimigos na eleição passada? Não, inimigos são vocês, né? Em política, os inimigos mudam muito, os adversários mudam a cada eleição. Isso em qualquer lugar do mundo, tá? Então, o que acontece? Em Battlestar Galáctica, os fatos políticos acontecem o tempo todo. Mas isso acontece também na nossa vida cotidiana. Somos seres políticos. Onde tem ser humano, tem política. Então, política é algo a ser estudado e compreendido dentro dessa questão da ciência política para buscar o melhor para a sociedade, privilegiando o que é público, com igualdade, o máximo de igualdade possível, o uso da razão, e com as instituições funcionando da melhor forma quanto possível. Então, o que os fatos políticos apreendidos em Galáctica, isso é lição de casa, para a gente pensar depois que sair daqui. O que esses fatos que a gente vê em Galáctica podem ajudar na nossa vida aqui nesse planetinha azul, lindo, maravilhoso, planeta Terra. É isso. Obrigado. Vamos explorar! Perguntas? O que você achou do episódio Mercado Negro? Você não citou na palestra, mas dentro do seu ponto de vista, sobre a política abordada naquele episódio, o que você... Então, esse foi o único que eu não consegui baixar. Não conseguiu? Não consegui. Poxa vida! Mesmo você passando lá o link. Conta um pouquinho. Nós discutimos aqui o episódio, como passou. Foi o período da tarde, já me recordo mais. O dia todo aqui já fica até tonto. Mas o episódio ele fala da política focando no fator do mercado paralelo que tinha na frota. Como a sociedade tinha entrado em colapso, eles tinham que ter pegar os recursos, mantimento, qualquer tipo de mercadoria,
medicamento, então eles tinham que aderir ao mercado paralelo. Então eles faziam trocas, que havia um comércio ainda dentro da frota, onde os militares não tinham comando sobre aquilo, nem a presidência, nem os políticos, e eles tinham que controlar. Só que o problema é que eles estavam envolvendo já armas, drogas pesadas e mexendo com prostituição e principalmente com pedofilia. Então aí o Apollo vai investigar e descobre toda uma trama do mercado. Então isso acontece muito nos livros de hoje. É uma metáfora que aborda muito hoje o que acontece em qualquer sociedade. Em qualquer sociedade, não só nos últimos 400 anos, em qualquer tempo. Qual é a profissão mais antiga do mundo? É a prostituição. Que é esse... também. Que não tem muita diferença em algumas situações. Agricultor. São algumas das profissões mais antigas do mundo. Mas você vê, quando a gente lembra num top of mind, é uma profissão que já é considerada contravenção. Né? Então, essa questão do mercado negro, mercado paralelo, sempre existiu e sempre vai existir. A questão é como tentar institucionalizar isso para controlar. Mais alguma pergunta? Vocês não vão explorar, eu vou explorar. Pode explorar. Nesse episódio, tive a oportunidade de assistir com toda a pressão quando a gente está assistindo a primeira vez, né? Que a gente assiste com o coração na mão, e agora assistindo com mais tranquilidade. Assistindo com mais tranquilidade, você observa outras coisas. No caso que o Samir mencionou, não, tem um outro episódio também que nós assistimos, que quando eles tiram o Tom Zarek da cadeia, você viu? Não. Eles têm que ir atrás de água, porque um Cylon explodiu lá a reserva de água deles, e eles pensam em quem que pode buscar isso, porque é um serviço muito pesado e arriscado. Sim, e aí, o episódio que passou. foi o episódio que passou aqui. Citou, não passou? Você não citou o episódio? Citou do... Que foi da Boomer, né? Sim. Então, aquela questão em que o Adama, quando eles veem que o Tom Zarek está lá, então não são só assassinos e escória que está presa, tem um cara pensante e um cara que era questionador da sociedade como ela era. E até o Richard Hatch aceita esse papel justamente porque ele entende que ele é um Nelson Mandela, uma nova versão do Nelson Mandela. Estou acabando com o som aqui, né? Essa parte do microfone ainda, né? Bom, enfim. A questão é a seguinte: o Adama fala pra Starbuck, a hora que você mirar na cabeça do Zarek, você acerta. Uhum. E ele tá naquela situação, você lembra? Que o Adaminha consegue resgatar todo mundo e tal, e ela tá com ele na mira do laser. E aí o Adama Júnior salva o Tom Zarek. E a gente fica pensando, eu já mencionei isso e menciono de novo, eu fico pensando assim, puxa vida, né? Tudo bem, todo o papel que o Tom Zarek tem ao longo da história, ele foi fundamental, né? Mas muita coisa ruim aconteceu por ele estar ali. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que o Adama não estava certo? Dentro daquelas duas decisões que você está falando. Da ética da responsabilidade. O Adama falou, esse cara, ele é mau. Ah, mas por que ele é mau? A Rosalind falou, olha, ele... Porque a própria... Helena? Como é que é o nome da moça que é do mesmo planeta dele? Ela falou assim, eu sou do mesmo planeta dele. Anastácia Duala. A Duala. Ele falou, não é herói, ele explodiu um prédio inteiro, ele matou um monte de gente, não é assassino. Quer dizer, dentro do próprio povo de onde ele vinha, tinha essa dualidade sobre se ele é bom ou se ele é mau. Uhum. Mas a presidente menciona, olha, ele teve a oportunidade de ser perdoado pelos seus crimes se ele parasse de agitar. E ele opta por continuar e não aceitar o perdão, e ele fica na prisão e ele é encontrado ali. Então, todo mundo sabia que o Tom Zarek, ele era um fator desequilibrador da sociedade, como ela estava. Será que ele não deveria ter sido morto? A decisão militar não era melhor? Então, essa é uma questão, porque se você faz isso, você muda todo o encadeamento das coisas.
ele pode... E bom e mal não existe, né? Nessa questão. Ele